Covid-19. Bahia registra queda de até 77% nas internações de pessoas acima de 60 anos. Sindicatos dos professores e profissionais da educação são contra o retorno das aulas presenciais em Vitória da Conquista. Inscrições para o Enem 2021 estão abertas. Saiba como se preparar para o exame. E ainda, os benefícios do exercício físico e os cuidados com a alimentação no inverno. Quarta-feira, 7 de julho, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Após a Prefeitura de Vitória da Conquista publicar decreto determinando o retorno das aulas presenciais no município, os sindicatos dos professores e profissionais da educação se posicionaram contrários à decisão. As entidades alegaram que não foram convidadas para discutir a decisão e que defendem o retorno das aulas de forma responsável e planejada, e principalmente com a imunização completa de todos os profissionais da educação. Após autorizar o retorno das atividades escolares de forma semipresencial nas redes pública e privada de Vitória da Conquista para o próximo dia 12 de julho, a Prefeitura voltou atrás e publicou nesta terça-feira um novo comunicado em que afirma que as aulas só devem voltar em agosto. Segundo a Prefeitura, nesse primeiro momento, o retorno será de forma híbrida para os alunos do 2º, 5º e 9º ano nas escolas municipais que estão adequadas aos protocolos de segurança, da forma como foi anteriormente anunciado, com o início das aulas para 12 de julho, os sindicatos que representam os profissionais da educação das redes pública e privada de Conquista são contrários. A gente é a favor do retorno das aulas presenciais, sim. Entendemos que a vida continua, sim. Mas esse retorno ele deve ser responsável. Deve ser um retorno estudado, planejado, de forma que mantenha a segurança dos profissionais da educação, os profissionais que estão envolvidos no processo da educação, e os alunos com seus familiares. Nas redes sociais, a Prefeitura deu detalhes sobre o protocolo de retorno que prevê a realização de atividades de acolhimento para os profissionais da educação já a partir do dia 12 de julho. De acordo com as representantes sindicais, a construção desse protocolo não contou com a participação dos sindicatos dos professores. Ainda não temos acesso, inclusive, a gente ficou sabendo pela imprensa que houve reunião com a Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde para reajustar esses protocolos, porém a gente não teve cópia, a gente não teve conhecimento e não participamos dessa construção. Esses protocolos de segurança a gente ouve, a gente lê aqui nas internet, mas na realidade, nós professores e o sindicato nunca fomos chamados nem convocados para discutir esses protocolos. Professores e sindicato não tiveram vez até hoje de demonstrar a nossa posição em relação a esses protocolos. Elas argumentam também que nem todas as escolas estão preparadas ainda para receber os alunos de forma semipresencial, com espaços adequados e equipados com as medidas de segurança e prevenção contra a Covid-19. Várias escolas municipais da zona rural e da zona urbana foram visitadas por a nossa equipe, no SIMP, e a gente detectou muitas falhas, escolas inadequadas, sem no mínimo do protocolo exigido, que é PIAs, para que os alunos façam a higienização. Escolas que têm PIAs em quantidade pequena, que atende muitos alunos. Então, assim, mesmo as escolas que estão se adequando de forma equivocada. Professores e sindicato não tiveram vez até hoje de demonstrar a nossa posição em relação a esses protocolos. E é o que mais nos preocupa, porque existem escolas pequenas, escolas de bairros mais periféricos, que não têm a menor estrutura e a menor condição de atender esses protocolos. Por isso, nós somos contra o retorno. Não porque nós não queremos trabalhar, ao contrário, nós temos trabalhado muito e muito mais do que quando estávamos na sala de aula presencial. O problema é que a gente quer voltar com segurança, quando todos da escola estiverem devidamente imunizados. Há ainda um outro agravante para o retorno das aulas semipresenciais em Conquista, a campanha de vacinação.
A maioria dos profissionais de educação do município recebeu apenas a primeira dose da vacina. Outros sequer foram vacinados, já que ainda restam ser convocados os profissionais com idade abaixo dos 30 anos. Existem muitos profissionais da educação que não estão vacinados, pessoas jovens ainda, né? Existem uma grande maioria que só tomou a primeira dose. Então, o retorno agora, dia 12 de julho, é um retorno não viável para nós. A gente precisa entender que com a vida não se pode trabalhar com amadorismo. É vida das pessoas que está em jogo. A educação é importante, é fundamental, é prioridade, mas em detrimento da vida, não. Então, pensar em retorno às aulas presenciais por conta da economia e colocar a vida das pessoas em risco, quem vai pagar a conta das vidas perdidas? Com certeza, tem toda a razão. Agora a gente vai aqui para o telão ver os dados da Covid-19 aqui na região sudoeste. Em Conquista são 32.350 casos confirmados, 74 de segunda para terça, 440 casos ativos, 31.356 recuperados, 554 óbitos, mais 2 óbitos registrados em Conquista no dia de ontem. Ocupação de leitos, 70 de UTI, 93% ocupados, 78 leitos clínicos, 42% ocupados. Vamos ver agora os dados de Jequié. Por lá são 16.796 casos confirmados, 22 de segunda para terça, 369 casos ativos, 16.074 recuperados, 353 óbitos. O município de Jequié registrou ontem mais 5 óbitos, só que esses óbitos estavam em investigação, foram de dias anteriores, por isso eles colocaram num boletim de ontem o registro de mais 5 óbitos no município. A ocupação de leitos por lá são 29, 97% deles já estão ocupados, 58 leitos clínicos, 35% ocupados. Agora Itapetinga. Em Itapetinga são 4.941 casos confirmados, 3 de segunda para terça, 85 casos ativos, 4.729 recuperados, 127 óbitos. Agora a gente vai ver os dados da vacinação aqui na região sudoeste. Em Vitória da Conquista são 156.699 doses aplicadas, 113.948 pessoas com a primeira dose, 42.751 pessoas com a segunda dose. Em Jequié foram vacinadas 89.008 pessoas, 61.197 com a primeira dose, 27.811 com a segunda dose. Em Itapetinga foram vacinadas 36.357 pessoas, 27.283 com a primeira dose e 9.072 com a segunda dose. E uma boa notícia, após 5 meses do início da vacinação contra a Covid-19 na Bahia, o estado já vacinou mais de 4 milhões de baianos com a primeira dose, ou em dose única. O resultado é uma queda de até 77% nas internações de pessoas acima de 60 anos, quando comparado os meses de março e junho deste ano. A vacinação é o sopro de esperança para o retorno da normalidade no Brasil. Os números até aqui não deixam dúvidas sobre a importância da imunização. Depois de 5 meses de campanha, com um plano que contemplou inicialmente grupos prioritários, dentre eles os idosos com 60 anos ou mais, a Bahia começa a sentir os efeitos da vacina nos números. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram uma queda de até 77% nas internações de pessoas acima de 60 anos, quando comparado com os meses de março e junho deste ano. Não há dúvida que esse é um reflexo importante da vacinação. O público prioritário já está começando a ser demonstrado em números o poder da imunização através da vacina. Essa queda vem sendo sentida também pelo sistema de saúde de Vitória da Conquista. Em junho, o município registrou uma redução de 50% de internações de pessoas com idade acima de 60 anos com diagnóstico para a Covid-19. E a gente já consegue observar, por exemplo, numa série histórica do último trimestre, essa redução
de pelo menos 50% no número. Por exemplo, no mês de abril, das 321 hospitalizações que tivemos, já no mês de junho, a gente teve esse número reduzido para 51. Então, Vitória da Conquista também acompanha esta linha. É importante ressaltar que a vacina previne as complicações resultantes da Covid-19. Mesmo vacinadas, as pessoas ainda podem contrair o vírus. No entanto, devem apresentar sintomas leves, como aconteceu com Dona Arlete Ramos Gonçalves. Tive coronavírus, me recuperei muito bem, tomei as 2 vacinas, que eu confio na ciência e em Deus. Para que a vacina continue fazendo o efeito desejado, é fundamental que as pessoas tomem as 2 doses do imunizante e, além disso, fujam de outro vírus que vem contaminando muitos brasileiros, principalmente nesse período de pandemia, o vírus das fake news. Cuidado com as fake news. Cuidado com as notícias que são vinculadas em relação contra a vacina, porque se a gente precisava de números e de comprovações, elas estão existindo. Então fica aí um chamamento para as pessoas que já estão aptas a se vacinar, a comparecerem nos postos, a acompanharem os sites da prefeitura, a acompanhar, de repente, as mídias sociais, para que venham ser vacinadas, e as que ficaram em dúvida em relação à segunda dose, esqueça isso, cuidado com as fake news, os números estão aí para comprovar a eficácia da vacina. Atualmente, a faixa etária entre 30 e 49 anos representa mais de 40% das internações na Bahia. Boa parte desse público ainda não recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Por isso, as medidas contra o coronavírus devem continuar. Então, o que a gente precisa também é voltar para aquela ideia da higienização das mãos, do uso da máscara, do afastamento social de 1,5 m. Então, nada disso pode ser esquecido, nem com o uso da vacina. Em Vitória da Conquista, ainda não há uma previsão para a vacinação das pessoas com idade entre 30 e 46 anos. As pessoas do público em geral, com idade entre 47 e 49 anos, já estão sendo vacinadas na cidade. O município hoje está atendendo entre a faixa de 40 anos e mais para grupos prioritários, conforme atualizou novamente a última CIB da semana passada, a 114, e faixa etária da população em geral, Vitória da Conquista está trabalhando com 47 anos e mais, retomando a estratégia neste próximo 6 de julho. É importante tomar as 2 doses da vacina para que esses números caiam ainda mais. É hora de falar sobre o tempo. Vamos ver a previsão do tempo para a Conquista e outras cidades da região sudoeste. Em Vitória da Conquista, sol com algumas nuvens durante o dia e sem possibilidade de chuva nesta quarta-feira. As temperaturas variam entre 14 e 24 graus. Já para esta quinta-feira, o tempo segue parcialmente nublado e sem possibilidade de chuva. A mínima prevista é de 14 e a máxima de 25 graus. Sexta-feira será de sol com aumento de nuvens em alguns pontos da cidade. À tarde e à noite, o tempo seguirá parcialmente nublado e tem possibilidade de chuva passageira no período da noite. A menor temperatura será de 13 e a maior de 24 graus. Vamos conferir agora a previsão para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Belo Campo, sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima prevista é de 15 e a máxima de 25 graus. Na cidade de Itapetinga, sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros oscilam entre 15 e 27 graus. Já na cidade de Jequié, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados e chuva a qualquer hora. A menor temperatura será de 17 e a maior de 29 graus. Depois do intervalo, você vai saber dos benefícios da atividade física no inverno e também como se preparar para o Enem 2021. Não saia daí, um instante só, a gente volta já. Nossa gente, no verso e na canção, na tinta, no pincel, no lápis e no papel, no palco chão, a lente, nossa gente.
Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Olá! No nosso próximo Universiência, que está cheio de novidade, você vai saber que os pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolvem um software que ajuda no cultivo das bananeiras. E na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, os pesquisadores estão aproveitando o cogumelo para enriquecer de forma nutricional a granola. Tudo isso e muito mais no nosso Universiência é neste sábado. Eu estou esperando você. O SB Notícias está de volta falando de esporte. Veja agora no Minuto Olímpico as curiosidades das Olimpíadas que este ano vão acontecer em Tóquio, no Japão. Esporte mais popular do mundo, o futebol está presente em Jogos Olímpicos desde a segunda edição do evento em sua era moderna, no ano de 1900 em Paris. Na ocasião, um simples torneio de exibição foi realizado, sem a distribuição de medalhas e com apenas 3 clubes representando 3 países. O Upton Park, da Grã-Bretanha, a União da Sociedade Francesa de Esportes Atléticos da França e a Universidade de Bruxelas, da Bélgica, participaram da competição que acabou sendo vencida pelos britânicos. Desde então, o futebol dos Jogos Olímpicos passou por altos e baixos, sendo a primeira grande competição mundial de seleções, antes ainda da Copa do Mundo, até o formato atual, com jogadores abaixo dos 23 anos e que acaba se mostrando como uma vitrine para o mercado internacional da modalidade. Diferente da Copa do Mundo, em que apenas 8 países dividem os até hoje 21 títulos disputados, na Olimpíada, 19 seleções já estiveram ao menos uma vez no topo do pódio, sendo Hungria e Grã-Bretanha as detentoras de mais medalhas de ouro, 3 para cada. O Brasil, o último campeão olímpico do futebol masculino, tem apenas um ouro em seu principal esporte, assim como outros 3 países que jamais venceram mais de uma vez a competição. E uma curiosidade: a seleção uruguaia, chamada de Celeste Olímpica, recebeu este apelido após seu bicampeonato em 1924 e 1928, títulos que a credenciaram como principal equipe e uma espécie de atual campeã mundial quando da realização da primeira Copa do Mundo em 1930. Faltam 16 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Já estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A gente vai exibir agora uma reportagem mostrando como está sendo a preparação de um estudante e as dicas para ir bem no exame. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para as provas impressa e digital já estão abertas e podem ser feitas até o dia 14 de julho. O exame é conhecido como a porta de entrada para as faculdades e universidades do Brasil. Com tamanha importância, muitos estudantes já começaram a preparação para as provas. É o caso, por exemplo, de Kelton Rocha. A minha preparação para a prova está sendo com bastante estudo, muitas anotações, inclusive em meu caderno pessoal, onde eu consulto caso surja alguma dúvida entre o meu período de estudo. E também é necessário, gente, que a gente acompanhe bastante as notícias, os noticiários, jornais, sites, porque é sempre bom a gente estar por dentro de tudo, de todos os assuntos do momento. A rotina de estudos é estimulada pelo sonho de Kelton em ser cirurgião dentista. Eu pretendo me formar em odontologia e futuramente ser um cirurgião dentista. Eu admiro muito essa área por se tratar da saúde bucal, do cuidado com o sorriso das pessoas, pois o sorriso ele faz a diferença na vida de uma pessoa. Desde pequeno eu tenho esse desejo de me formar em odontologia. Kelton já tem um método definido. Se você vai fazer o Enem, também precisa ter o seu por 2 motivos. O primeiro, a data da prova já foi marcada.
será nos dias 21 e 28 de novembro. Por isso, é importante você começar a estudar já. Segundo, sem aulas presenciais nas escolas e cursinhos, uma rotina de estudos bem elaborada e com objetivos bem definidos pode fazer a diferença na hora do exame. É importantíssimo, né, que o candidato ele venha se preparando ao longo, né, do ano, né, na verdade. Tem que se planejar. Ele precisa fazer um planejamento diário de estudo. Se não pode estudar durante o dia, porque muitos trabalham, não é verdade? Algum pode fazer um plano no final de semana, né, à noite, como alguns dos nossos alunos do PT, né, que trabalham durante o dia e estão estudando à noite, né, fazer cada dia da semana ou no final de semana, né, as suas revisões. Além de estabelecer um cronograma de estudos que contemple a parte objetiva do Enem, o estudante precisa reservar também um período de tempo para se preparar para a temida redação. É muito importante que, ao se preparar para a redação do Enem, o estudante entenda qual é o gênero textual que será cobrado, né? Qual é o tipo textual que será cobrado. E, para isso, o estudante pode acessar a cartilha do participante do Enem, fazendo uma leitura detalhada dessa cartilha, para entender quais são as competências que serão cobradas, né? É importante também que esse estudante busque participar de discussões, seja com seus familiares, com amigos ou com os professores, acerca das temáticas que circundam essa sociedade, a nossa sociedade, né? Para que ele consiga construir um ponto de vista sobre os diversos temas que podem aí aparecer na prova de redação do Enem. Se você ainda não se inscreveu, lembre-se que tem até o dia 14 de julho para fazer a sua inscrição. Boa sorte ao Kelton e a todos que vão fazer o exame. É só chegar o inverno que com ele aumenta o número de pessoas que abandonam a prática de atividade física. Pois é, o friozinho não pode ser desculpa para o sedentarismo. Muito pelo contrário, esta época é a melhor do ano para praticar atividades físicas. O porquê disso você vai ver na reportagem. Caminhada, corrida, pedalar. São atividades físicas que auxiliam na promoção da saúde do nosso corpo. A Organização Mundial da Saúde indica que a prática esportiva moderada deve ser feita durante 300 minutos semanais ou 40 minutos a cada dia. Segundo a OMS, a prática combate o risco de morte precoce associado ao sedentarismo. De acordo com educadores físicos, a prática esportiva deve continuar constante durante o inverno para manter o corpo ativo nesse período em que as temperaturas estão mais baixas. A atividade física no inverno gasta mais calorias. Isso acontece porque o corpo precisa de mais energia para manter a temperatura corporal em níveis fisiológicos saudáveis. Você se exercitar nesse período, você eleva a sua frequência cardíaca, você eleva um pouquinho da sua temperatura corporal e isso ajuda você a ter um gasto calórico ainda maior. Então, quando se pensa em emagrecimento, quando se pensa em ter um cuidado da saúde, da estética, é super importante se movimentar, principalmente nesse período. A alimentação também deve estar no foco durante o inverno. Segundo esse nutricionista, durante essa época de temperaturas mais baixas, é importante manter uma alimentação regrada, investindo em alimentos com vitamina C, vitamina A e ômega 3, que são antioxidantes. Ele também aponta que se alimentar com legumes refogados é uma ótima opção para se manter nutrido e com o corpo aquecido. A abobrinha, a gente tem cenoura, que a gente pode estar fazendo, né? Cozida, a gente pode estar misturando aí com um quiabo, com uma vagem, enfim. Então, fazendo um cozido, né, desses alimentos, ou até mesmo uma carne cozida. Então, a gente pode fazer uma carne cozida e estar acrescentando tudo isso aí na carne. Algumas pessoas gostam, né, de acrescentar as folhas, como o repolho, nesse cozido. A gente pode colocar a própria abóbora, a cenoura. Então, são alimentos que a gente acaba tirando, né, do consumo habitual, que seria da forma crua, o repolho, por exemplo, e a cenoura, e colocando, né, nessa preparação que seria uma carne cozida, por exemplo. Os especialistas dizem que o tempo frio não é uma desculpa para sair da dieta e deixar de praticar atividades físicas. É necessário manter a hidratação adequada e utilizar roupas apropriadas. Vestimentas mais leves, calçado adequado e sempre que possível procurar a orientação de um profissional de educação física. Esse profissional ele vai estar te orientando para que você possa estar iniciando
de acordo com as suas necessidades, os seus objetivos, as suas limitações. Não adianta só se movimentar de qualquer jeito. E essas dicas, Dorivaldo está seguindo. O técnico em enfermagem aproveita as folgas para se exercitar. 2 a 3 vezes na semana, sempre que eu estou de folga, estou por aqui. É muito importante a atividade física no inverno, tanto inverno como verão, o corpo ficar ativo, com a necessidade de manter o corpo em dia, é muito importante. E deixar a prática esportiva de lado é tão ruim para a Simone que quando ela não faz a caminhada, sente dores por todo o corpo. Sim, fazer caminhada, bicicleta, a gente não pode ficar parado, né? 30 minutos que você tira por dia já ajuda na sua saúde. Né? O sedentarismo, ele mata, é tudo silencioso. Então a gente tem que vir mesmo para as ruas, fazer caminhada, academia, o que tiver ao nosso alcance, né? E a caminhada eu acho que é o exercício completo, barato, né? A gente não paga. E é muito saudável. Pois é, vamos deixar essa preguiça de lado e esse medo do frio e praticar exercícios físicos. E não se esquecer que tanto no inverno como no verão é fundamental manter uma alimentação saudável e balanceada. Obrigado pela companhia, o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.